E a igreja expande através desses relacionamentos. Por isso a série de relacionamentos com Deus. Relacionamento com o próximo, relacionamento com o nosso rei, com nossos irmãos, conosco mesmo. E hoje eu quero enfatizar relacionamento com o noivo. Jesus Cristo é o nosso noivo, porque nós somos igreja. E a igreja do Senhor na terra é a noiva de Cristo. Os homens não gostam muito dessa palavra de ser noiva, mas nós já tivemos um congresso só sobre isso. E sei que você entende isso, que como parte da igreja, devemos esperar o nosso Senhor Jesus voltar. E Ele vai voltar, Ele está voltando, para cumprir todas as promessas. Espero que, em nome de Jesus, você possa entender, através dessa palavra, através desse pequeno estudo, através da palavra de Deus, o que significa esperar o noivo, o que significa essa esperança guardada, velada dentro do nosso coração. Nós precisamos estar prontos para isso o tempo todo, precisamos estar apostos para a volta do nosso Deus, do nosso Rei, do nosso noivo. Amém, queridos? Eu quero pedir perdão, nós tivemos problemas técnicos e grave pela manhã. A nossa mesa de som deu um problema, então o Ceifa News vai ser passado ainda hoje. Pensa numa equipe top, vai ser passado no final. A nossa mesa simplesmente parou de funcionar. Também ela já está servindo nessa casa há mais de 15 anos. Já foi algumas vezes para o hospital, para o concerto. Provavelmente ela vai de novo essa semana, mas não sei se ela tem esperança. Ela não foi vacinada do Covid. Então, provavelmente, ela seja entubada e nós vamos ter que adquirir uma mesa nova. Amém? Você crê nisso? Queridos, eu estou animado, sabe por quê? Porque eu viajei, tanta gente foi tão abençoada. Na última rede me cercaram para dizer: pastor, consegui vender, consegui receber, comprei minha casa, recebi herança. Eu falei: então o dinheiro da mesa está na mão. E eu fiquei pensando, né? Eu acho que eu sou mais útil lá no Nordeste do que aqui, porque eu fui sair e as coisas aconteceram. Lembra da palavra que eu falei? O óleo sobre a cabeça escorre pela barba, nas orlas do vestido, até chegar no povo. Por isso que eu cortei o cabelo, para ir mais rápido, já que eu não tenho barba, nem uso vestido. E a coisa está acontecendo, isso é real. Glória a Deus por isso. Mas isso tem a ver com o seu relacionamento com o noivo. Isso é muito verdade. Nós, como igreja, devemos ter como o nosso noivo a prioridade. Jesus como prioridade. Nós devemos ter essa relação com Ele, um compromisso, como se fosse um dever todos os dias, em amor e em serviço. Um constante amor e serviço, para poder crescer em amor a Deus e amor uns pelos outros. Isso é muito real. Essa é a tônica, essa é a pegada do reino. Nós precisamos vivenciar isso. Precisamos esperar ansiosamente a volta do noivo. E nada melhor para falar do noivo do que simbolizar através do casamento. Casamento é a ideia de Deus. Casamento é a ideia de nosso Deus, do Senhor. Fazer essa aliança entre as pessoas, entre Ele. Por isso o casamento simboliza esse compromisso inspirador de alguém que quer esperar o Senhor Jesus, de alguém que está esperando o Senhor Jesus e fazer esse compromisso nessa vida. É o maior símbolo, é o que mais se assemelha. Jesus fala sobre isso e em nome de Jesus você vai entender mais, porque Ele usa a imagem, a figura do casamento judaico para nos lembrar, para nos manter como cristãos devotados a Ele. Você vai entender porque manter devotado. Manter-se devoto, de você criar um tempo todos os dias da sua vida para estar com Ele, mas também para fortalecer a sua esperança naquilo que Ele prometeu, para que você pacientemente espere a volta do Senhor Jesus. Porque alguns de mais idade, de repente você ouviu seu avô, sua mãe, os mais antigos falar que Jesus estava voltando, e você já tem sei lá quantos anos, e fala assim: já passou esse tempo, acho que Ele não vai voltar mais. Então essa ideia do casamento é para que fiquemos alerta naquilo que está acontecendo,
Porque a volta dele está próxima. Sermos fiéis a isso até o fim. E para os homens isso já está mais fácil de entender, porque esse é o nosso lema, está no nosso brasão do Homens de Honra. Fiel até o fim. Até o fim do quê, pastor? Até o fim do mundo? Até o fim deste mundo ou até o fim da sua vida, o que acontecer primeiro. O que importa é que você precisa levar uma vida de dedicação. E aí essa vida não pode ser de final de semana. Essa vida não pode ser só quando tem célula, só quando tem discipulado, só quando tem os cursos. E olha que a igreja tem muitas opções para você se ocupar. Se você tentar viver toda a agenda da igreja, não sobra tempo nem para pecar. Isso é real, isso é verdadeiro. Mas se você fizer tudo isso de forma frouxa, relaxada, não vai funcionar. E se você fizer tudo isso e não se dedicar verdadeiramente, numa devoção do seu coração, a ligação com o seu Deus, também nada disso vai funcionar. Então nós precisamos de um estilo de vida, por isso que é todos os dias. Pensa em coisas que você faz todos os dias. Você precisa incluir um tempo com o noivo. Você precisa dedicar um tempo com o seu noivo. Amém? Tudo que compromete essa dedicação da igreja para com a vinda do Senhor Jesus deve ser abandonado. Tudo que afasta, e pensando que Ele está voltando, tudo precisa ser eliminado da nossa vida. Aquilo que atrapalha essa comunhão. Porque quando Ele voltar, todas as promessas serão cumpridas. O mundo do jeito que nós conhecemos não vai mais existir. Não vai mais ter que esperar. A espera vai acabar. As promessas vão acontecer. Nós estamos falando de uma esperança, de um amor eterno, não é verdade? Todos nós precisamos e queremos ser amados, aceitos e compreendidos. Isso é que nós precisamos. Mas este amor que o Senhor prometeu, que nunca ia cessar. Um amor na eternidade. Então Ele usa a figura do casamento. Então é por isso que o casamento, geralmente e obrigatoriamente, deve ser um lugar de festa. Festa de casamento. Você não recebe o convite, venha ficar triste comigo no dia tal. Não é? Não, venha celebrar, venha se alegrar. Vista sua melhor roupa. E você é convidado para alguns casamentos. É uma ocasião muito especial, festiva. Nós queremos dar e mostrar o nosso melhor. A gente dá o nosso melhor para a festa de casamento. E existe e paira no ar essa esperança, essa expectativa romântica de que entre o casal será selado isso na vida e será protegido um ao outro por toda a vida. Porque a esperança do casamento é que até que a morte separe. Por que estamos falando de casamento? Porque nós precisamos desse relacionamento com o noivo. E eu tenho certeza que muitos aqui já se apaixonaram. E entende isso. Ou está apaixonado pelo seu cônjuge. Ou está apaixonado por alguém que ninguém pode saber. Mas isso é uma vontade intensa. De querer conhecer melhor a pessoa. De querer dedicar. Você quer saber o que ela gosta, o que ela come, o que ela veste, que hora que acorda e tudo mais. Lembra de quando você se apaixonou? Você quer saber tudo sobre a pessoa. Mas essa deve ser a nossa fome, a nossa sede, a nossa vontade de conhecer melhor esse noivo. De entender essas promessas. Mas até que chega o momento do casamento, e essa esperança, tudo isso é só uma expectativa. E veja se não é isso que a igreja, nesse tempo chamado de graça, é o que está vivendo. Estamos esperando o noivo voltar, numa expectativa da sua vinda. Onde ele diz que todas as dores serão cessadas. Que tudo vai ser melhor. Que nós vamos viver num paraíso, num lugar glorioso. E é o casamento que mantém esse compromisso. E por que estamos falando do noivo? Porque o casamento não aconteceu ainda. O casamento vai acontecer, as bodas do Cordeiro, já ouviu falar? O casamento de Jesus é com a noiva de Cristo. Ou seja, é comigo, com você, com todos aqueles que fazem parte da igreja.
a igreja gloriosa, a igreja ataviada, ou seja, enfeitada, que o Senhor Jesus vai vir buscar. Ele vai vir buscar e é nessa terra. Então nós já estamos comprometidos com esse casamento. Nós somos a noiva de Cristo. A igreja não pode se enredar por outras propostas. Uma noiva fiel, uma noiva temente, e não uma louca desvairada que vai atrás de qualquer outra proposta. O noivo está demorando, o que tem aí de melhor? Esse louvor aqui o noivo gosta, mas eu gosto mais desse estilo balada aqui. Qual o problema de pecar um pouquinho de vez em quando? Sermos fiéis, é a noiva pura, a noiva limpa. Nós, como seres humanos, não aceitamos fidelidade por nem 1 centímetro, nem 1/3, nem uma fração a menos. Se perguntar para qualquer casal aqui, em qualquer lugar do Brasil, eu já perguntei isso no meio dos homens, ninguém aceita uma esposa, uma noiva que seja 1% infiel, 0,001. No Rio Grande do Sul eu trouxe isso, me puxaram a peixeira, literalmente. Arrancaram do facão. Olha aqui, pastor, para quem é infiel. Uau! E se nós que somos falhos, que somos maus, não aceitamos isso, por que o Deus todo glorioso, nosso Pai perfeito, Jesus que não pecou, que veio aqui nessa terra, que viveu o que nós vivemos, e saiu sem nenhuma mancha, sem mácula, foi o sacrifício perfeito, deve aceitar menos que 100% de fidelidade. E eu estou falando da igreja como noiva se manter naquilo que o Senhor Jesus quer e espera e prometeu para eles, essa espera por Ele. O casamento é que mantém esse compromisso, a aliança de noivado fala dessa esperança, mas no casamento a aliança se transforma, as expectativas se tornam realidade. No casamento a espera acaba, e é isso que nós estamos esperando nessa segunda vinda. É o momento mais comovente de uma cerimônia. Na hora do casamento é quando a mão da noiva é entregue à mão do noivo. Nos casamentos que nós fazemos, é o momento da troca de aliança. É o momento de falar dos seus votos. É o momento de dizer as promessas em público. Há testemunha, há um documento legal. Há uma bênção especial do sacerdote sobre o casamento, sobre a família. Há uma proteção, há deveres, há compromissos, mas há muitos privilégios. Há muita proteção, muita provisão, porque é uma ideia de Deus. Deus abençoa essa aliança poderosamente. Ele se compromete com muitas coisas. A esperança de um futuro melhor, mas os temores, as incertezas, as tristezas, o medo do desconhecido cai tudo por terra. Quando a noiva escuta o seu noivo, o seu marido naquele instante, dizendo que vai amar, que vai respeitar, que vai proteger na saúde, na doença, com Covid, sem Covid, não importa o que vai acontecer, nossa aliança vai ser até que a morte os separe. Pensa num poder dessas palavras. E a confiança da noiva sobre o noivo fala: uau, vou me manter até o final dessa aliança. Mas o que acontece? A igreja de Cristo, semelhantemente, anseia por esse dia, pelo dia do casamento, de entregar a nossa mão ao noivo, a nossa vida, e isso tudo se tornar real. Jesus fez essa promessa, queridos. Jesus assegurou com firmeza essas promessas, e Ele pagou o preço. Ele trouxe o dote como um bom noivo. Ele mesmo, com a sua própria vida, se entregou a si mesmo na cruz por esta noiva, para que ela pudesse ser sua para sempre. Ele não fez isso de qualquer jeito. Ele fez isso e está preparando um lugar para que a noiva seja recolhida. Olha o que diz João capítulo 14, a partir do verso 2. Jesus disse: na casa do meu Pai, ou seja, lá no céu, há muitos aposentos, há muitos lugares, há muitas moradas, algumas versões. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar, e se eu for
e lhes preparar lugar, voltarei e levarei para mim, os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Ele está preparando lugar para mim, para você, para a sua igreja. Amém? Você tem essa expectativa? Pastor, mas eu não tenho casa própria nem aqui na terra. Fique tranquilo, você vai ter morada no céu. A Bíblia está dizendo, o noivo está garantido. Tudo aquilo que você não conseguiu viver aqui, e se conseguiu viver, é nada perto daquilo que Ele está preparando. E Ele não voltou porque está preparando. Ele está esperando que você continue expandindo. Se você já está firme nessa caminhada, nessa corrida que é o reino de Deus. Paulo fala dessa corrida, e eu tenho entendido que essa corrida não é de velocidade, mas sim de resistência, para resistir às investidas do inimigo, para resistir às nossas vontades, para fazer a vontade do noivo. Foi Deus, foi o Pai que arrumou essa noiva para Jesus. Nós precisamos esperar, permanecer, não importa as circunstâncias, devotados a Cristo, devotados ao noivo, esperando em santidade. Deus arrumou essa noiva para Cristo, a igreja do Senhor na terra, e mandou Jesus, assim como Ele deu Eva para Adão, Ele deu a igreja para Jesus, e Jesus veio e sacrificialmente pagou o preço, sacrificialmente demonstrou seu amor, entregou sua vida, porque Ele quer essa igreja com Ele para toda a eternidade. A igreja, então, queridos, é naturalmente chamada para ser inteiramente devotada a esse noivo, devotada a Jesus, que deu sua vida por ela. A igreja é naturalmente chamada, porque o amor de Deus nos constrange, a Bíblia fala, porque esse amor foi derramado. Jesus desejou isso, Ele fez isso de forma tremenda, poderosa, sacrificial, escolheu e fez esse compromisso para toda a vida, com a sua noiva, com a sua igreja, e a igreja precisa responder, nós precisamos responder ao noivo. Que resposta que nós devemos dar? Cânticos capítulo 6, versículo 3, eu sou do meu amado, e meu amado é meu. Uau, ele descansa entre lírios, o texto vai dizendo, aí fala da relação, de novo está mostrando a relação da igreja com o nosso Deus. Então, assim como a noiva é dada ao noivo, assim a igreja de Cristo, ela é dada ao Senhor, quando uma pessoa se converte, quando uma pessoa entrega seu coração, quando aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas também como Senhor da sua vida. Quando essa pessoa nasce de novo, e esse amor por Deus, esse amor por Jesus cresce no seu coração, você não consegue se segurar, nem entender. A Bíblia chama isso de primeiro amor. Sabe a paixão que eu estava falando? Ela pode se esfriar, ela pode cair na rotina, ela precisa ser cultivada. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. O que é o primeiro amor? Lembra quando você descobriu que Jesus te amava, que tinha um futuro melhor para você, que podia te curar, podia te livrar de tantas coisas ruins desse mundo, podia te colocar num lugar melhor, num lugar de honra, quando nós cantamos aqui, quem mandou você largar as redes? Quem mandou parar? Volte para aquele lugar e o nosso Deus vai te honrar. É aonde nós caímos. Precisa desse arrependimento. E quando a gente entende isso e entrega a nossa vida, a gente olha para o vizinho e fala, mas por que ele está vivendo isso? Será que ele não sabe que tem um Deus amoroso? Será que ele não sabe que Jesus pode dar a solução nisso? Quem já passou por isso? Parece que essa árvore aqui está mais verde, parece que o céu está mais lindo, parece que uma nuvem negra saiu de cima da sua vida, parece que não importa o que acontecer, eu quero é Deus. Não importa se eu morrer, eu vou estar com Deus. Não importa se eu viver, eu vou viver para Ele. Esse é o primeiro amor. Mas esse primeiro amor, se não for cuidado e cultivado, ele pode se esfriar. Olha o que diz Apocalipse 2, no versículo 4. E aqui nós vemos a igreja de Éfeso sendo confrontada. Quando ele diz, contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor.
Isso quer dizer que nós podemos cair numa rotina, nos acostumar com o sagrado, esperar mesmo numa posição que achamos de santidade, de achar que está melhor que muitos lá fora, e está perdendo esse relacionamento com o noivo. Nós precisamos estreitar isso. Devemos responder a esse amor constante ao Senhor Jesus, manter a nossa lealdade e o nosso amor a Jesus, a sua palavra, aquilo que Ele prometeu, aos princípios da sua palavra. A devoção de uma noiva deve sempre se traduzir em atenção e habilidade e desejo de cuidar das necessidades dos outros, dos que estão à sua volta, porque isso é o desejo do noivo. Isso é o que o noivo quer. Para qualquer casal que estiver casando, você pode perguntar: queria levar todos os meus amigos. Hoje está cada vez mais difícil, porque casamento do jeito que nós conhecemos virou uma indústria, para organizar, para servir todo mundo, e a grana fica curta para fazer essa vontade. Mas quem pode, não escolhe, não mede esforços, não tem limite para fazer isso. Então nós precisamos fazer isso, porque o nosso coração como igreja precisa estar inclinado ao nosso Senhor. Salmos 45:10 diz assim: ouça, ó filha, está falando da igreja, considere e incline os seus ouvidos, esqueça o seu povo e a sua casa paterna. O rei foi cativado por sua beleza, honre-o, pois ele é o seu Senhor. Igreja, nós precisamos entender que Jesus é o nosso Salvador, glória a Deus por isso, nosso Redentor. Ele remiu os nossos pecados, Ele aceita e nos purifica, mas Ele precisa ser o nosso Senhor. Essa talvez tenha sido a maior dificuldade da igreja na face da terra, no Brasil e talvez no nosso meio, saber que Jesus é nosso Senhor, porque nós temos tantas coisas para cuidar e tantos afazeres, e às vezes deixamos eles em segundo plano. Ah, mas tem minha família, tem negócio, tem funcionário, tem meu emprego, tem tanta coisa para se dedicar. Isso é verdade, mas nada disso deve ser mais importante. A prioridade tem que estar dentro de você, no seu coração, e as coisas vão começar a mudar. Você vai ver que você vai trabalhar menos se você se dedicar mais ao Senhor. Ninguém se interessa por isso? Você vai trabalhar menos, pensa bem, eu sei que você está raciocinando. Você vai trabalhar menos, se dedicar mais ao Senhor. Pastor, eu vou orar 1 hora a mais, vão descontar do meu salário. Acorda 1 hora mais cedo. Demonstre maior alegria. Se você trabalha com vendas, treine e dá um sorriso, você vai ver que as coisas vão se abrir. Isso é muito real. Treine e sorri, se você não é a sua característica, porque um sorriso abre portas. Um sorriso abre portas, e o coração alegre deixa o rosto formoso. Então se alegre no Senhor, e ninguém pode te roubar, te trazer tristeza durante o dia. Qual dia, pastor? Na segunda? Principalmente segunda. Segunda você já chega com a cara de derrotado, mas quando sexta-feira você está esbagaçado, ufa, vou ter uns dias de descanso. Se você está vivendo assim no seu emprego, quero te dizer que com Jesus é totalmente diferente. É uma festa todo dia. Você deve acordar e agradecer ao Senhor: obrigado porque eu tenho saúde para trabalhar. Você não tem ideia de quantos estão presos numa cama que não pode fazer mais nada, que daria tudo simplesmente para levantar e andar. E você pode levantar, trabalhar, produzir. Nós esquecemos de detalhes assim. E quando dedicamos isso ao noivo, é muito, muito, muito melhor e muito mais prazeroso. A Bíblia diz para nós procurarmos, buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, o reino do noivo, a sua justiça, e as demais coisas vão sendo acrescentadas. Isso é muito real. E nós estamos falando do noivo. Como que era esse casamento judaico do qual Jesus estava comparando a vinda e o reino de Deus? O noivo nesse casamento, que é diferente do nosso, ele, quando ficava noivo de uma garota, de uma menina, ele prometia e trazia, tinha que trazer um dote para levar ela da família. Isso nesse casamento judaico. E ele sai procurar um lugar. Ele fala: ok,
você me aceita, estamos noivos, eu vou procurar um lugar para a gente morar. Eu vou procurar um meio de vida para nós. Esse é o papel do homem. E esse é o papel do homem dentro dessa cultura. E aí ele sai para procurar. E o que acontece? Estão noivos. E a qualquer momento ele vai voltar para buscar a sua noiva. E a noiva não sabe quando ele vai voltar. A noiva não sabe que momento que ele vem. A noiva não fica sabendo de nada. E cria um suspense entre ela, os familiares. Porque a noiva precisa estar preparada. Precisa estar pronta. Para que no momento que o noivo chegue, aconteça o casamento. Pastor, mas é impensável isso. Mas é isso. E é dessa forma que a Bíblia está mostrando que acontece. É dessa forma que Jesus comparou o reino dos céus. Por quê? Porque nós estamos acostumados com o casamento onde você vai pegar o convite, você sabe exatamente o dia, a hora, né, o presente e a lista que você pode levar de presente ou não. Né, o negócio está tão moderno que daqui a pouco, se você não comprar o presente, você não entra na festa. Né? É controlado quem entra não na festa, ainda mais nesse tempo de pandemia. Então nós estamos acostumados com esse tipo de casamento. Mas esse casamento que Jesus está falando, a noiva não sabia. E quando o noivo vinha, ele vinha com tudo preparado. Ele vinha com os amigos fazendo festa. E naquele momento, ele leva a sua noiva para o lugar que ele preparou. E essa era a forma de acontecer o casamento. Então pensa bem, está noiva e não sabe quando que o noivo vem. Você imagina, mulher, tudo aquilo que você passa pelo casamento ou nas festas, né? Aquele dia de princesa. Dia de princesa é bonito, né? Na verdade, dia da faxina, né? Limpa a unha, arranca o pelo do dedo, arruma o cabelo, deixa, se torna o melhor possível. Toda perfumada, toda vestida, né? Aquele dia de princesa. Daí o camarada não chega naquele dia. O noivo não veio. Como é que vai ser amanhã? De novo. E se ele voltar amanhã? E se ele voltar depois da manhã? É essa espera que o noivo, que Jesus quer que a igreja esteja pronta. É essa espera que ele comparou. Olha só, Mateus capítulo 25, a partir do verso 1, fala da parábola das 10 virgens. De repente você já ouviu e conhece. Mas entendendo a tradição, você entende um pouco melhor o que ele está falando. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. As candeias são lâmpadas, que eram alimentadas por óleo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram aos prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, olha que o noivo respondeu: a verdade é que não as conheço. Uau! Portanto, aqui vai o recado da parábola: vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Nós corremos o risco, queridos, de não estarmos prontos para aquele dia. E ouvir isso do noivo: eu não os conheço. O conhecer aqui fala de intimidade. O conhecer aqui fala de relacionamento estreito. Ele estava dizendo: vocês não se dedicaram, vocês não se importaram em ter e dar o melhor.
É por isso que ele diz: não te conheço, porque Deus conhece todas as coisas, sabe de todas as coisas. Mas a palavra conheço aqui está ligada à intimidade, à dedicação de um relacionamento estreito com o noivo. Então nós temos que vigiar, pois não sabemos nem o dia, nem a hora. Então observe que não basta estar virgem. E virgindade fala de fidelidade, fala de ser fiel até o fim, mas ser prudente, cuidadoso, vigilante, estar atento aos menores detalhes dessa volta. É preciso uma atenção sempre focada no noivo, uma prontidão permanente. É por isso que a noiva não fica vestida de noiva o tempo todo. Ela está vestida com a armadura de Deus, como nós vimos em Efésios 10. Está na prontidão, está fazendo o reino crescer. É isso que nós precisamos entender, que nós precisamos estar atentos, e o noivo precisa nos encontrar firmes, trabalhando, e não dormindo, igual aconteceu aqui. Às vezes desanimamos porque parece que não está vindo. Às vezes desanimamos porque parece que estamos enxugando gelo. A gente fala, aconselha, ministra, e as coisas não acontecem. As pessoas continuam vivendo as suas vidas do jeito que elas querem, achando que fazendo de conta. Pela manhã eu falei porque eu lembrei de uma canção que eu escutava na igreja quando eu era muito mais jovem ainda. A canção falava assim: jovem, desperta, faz-te pronto e alegre com seu Senhor. A música é animadíssima. E sabe o que eu ouvia? Jovem, desperta e faz de conta. Não é faz-te pronto, não é esteja pronto, faz de conta. É uma canção bem antiga. E eu entendia, faz de conta. Uau, por que fazer de conta? Então é para fazer de conta que está aqui, né? Deus vai vir, vai levar a igreja. Se eu estiver enroscado no meio da igreja, eu vou também? Não vai. Porque a igreja do Senhor está espalhada sobre toda a terra, e Ele sabe quem são os seus. Cuide, para que nós não venhamos a escutar isso: a verdade é que eu não vos conheço. Uau! Nós não sabemos quando Cristo vai voltar. Quando Ele voltar, vai ser o fim das coisas do jeito que nós conhecemos. Isso é verdade. Mas como nós não sabemos a hora, nem o momento, fica muito fácil nós nos distrairmos com coisas menos importantes. E nós vemos parábolas na Bíblia que fala de coisas que são menos importantes, que não são pecados, coisas da vida. Então precisamos estar muito atentos. Como no casamento judaico, a noiva deve estar ocupada, pronta o tempo todo para a vinda do noivo. Está prontíssima, pois não sabe a hora. E como que essa noiva vai se vestir? Quais que são as vestes da noiva de Cristo? Nós já tivemos no congresso ano passado falando sobre isso. São os atos de justiça. São os atos de justiça que são as vestes da noiva, que vai lá vestir essa noiva no dia das bodas, no dia do casamento. A igreja vai estar vestida. Enquanto isso, nós devemos estar vestidos com a armadura de Deus. Então nós precisamos refletir, irmãos. Nós precisamos refletir, queridos. Se Jesus voltasse nesse ponto, nesse momento, nessa hora, nós estaríamos prontos para voltar com Ele? Estaríamos aptos a entrar para o casamento? Teríamos óleo na nossa lâmpada? Teríamos veste suficiente para estar vestido adequadamente para essas bodas? A Bíblia não diz quando Jesus vai voltar, mas diz como Ele vai voltar. Um dia o pastor brincou aqui: eu sei quando Jesus vai voltar, e venha para a próxima sessão que eu vou te dizer quando que está marcada a volta de Jesus. Está na Bíblia, e está mesmo. 1 Coríntios capítulo 15, no verso 52, diz que Jesus vai voltar num instante, num momento, num abrir e fechar de olhos. Então vai ser muito rápido. Quando eu não entendia, na minha imaturidade, eu pensava: bom, Jesus vai voltar, vai tocar uma trombeta nos céus,
Então vai ser o momento de eu, quando escutar esse negócio, eu me arrepender, e aí eu estou livre, estou limpo e vou para o céu. Isso eu pensava no auge dos meus 8, 9 anos de idade. Entendia isso, já entendia do certo e do errado. Então pensava, montei minha estratégia, está tudo certo. E o tempo foi passando, e Jesus não veio. E quando você entende que não abrir e fechar de olhos, vai ser muito rápido. Vai ser muito rápido, não vai dar tempo. Tem que estar pronto, porque não sabemos o tempo certo, o momento certo, né? E alguns ainda brincam que Jesus vai voltar primeiro para os chineses, japoneses, para os coreanos, porque vai ser num piscar de olhos, né, Luiz? Então, igreja, meus irmãos queridos, nós precisamos entender que nós somos a noiva de Cristo aqui na terra. Nós precisamos estreitar esse relacionamento com o noivo, porque enquanto nós vivemos com essa armadura, nós temos o dever de manter a igreja limpa, pura, saudável e expandindo ela, para que a noiva chegue completa diante do noivo. E Jesus compara esse reino, esse papel como embaixador. Nós somos embaixadores de Cristo. Pensa numa noiva responsável pelo reino. A noiva é responsável pelo reino, por isso somos embaixadores, representamos esse reino. E nós não podemos, como parte dele, viver na embaixada como refugiados. Nós precisamos ser como embaixadores, que recebe ordem do rei, recebe e sabe qual é o desejo do noivo, e avança fazendo esse trabalho. É isso que representa. Como noiva, nós devemos permanecer fiéis, dedicadas ao interesse do noivo, preparando suas vestes brancas nos atos de justiça. Atos de justiça, cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, cuidar das necessidades daqueles que estão próximos de nós. E quando fala atos de justiça, de cuidar de alguém, a gente pensa naqueles que não têm recursos, que não têm dinheiro. É muito mais do que isso, é daqueles que não têm Jesus na sua vida. Porque tem casas muito lindas, pessoas com muito dinheiro, e não tem o melhor, não tem aquilo que você tem. Não faz parte do reino, e não tem o Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Então é um trabalho muito, muito grande que nós temos. E falando em atos de justiça, amanhã 6h30, também conhecida como 18h30 da tarde, da noite, nós precisamos de homens fortes para carregar um piano, literalmente. A igreja ganhou um piano, não sei se vocês sabem. Ana Silvia doou o piano da sua casa, ela comprou junto com o Jorge uma casa nova, e o Vilmar precisa de 6 homens para carregar esse piano amanhã. Consigo levantar 6 homens agora, que possa estar amanhã 18h30, para fazer força, literalmente. Você está com as costas ruins, sai fora. Você está com o braço doendo, tomou vacina, é para quem está saudável. Cadê os crossfiteiros aí? Precisamos de homens que façam força para ajudar o Vilmar amanhã a trazer o piano para cá. Em nome de Jesus. Temos 6 homens aqui, não? Fica em pé, você que pode. Filma eles aí, gente, por favor. Já tem um, Vilmar. Tá, é suficiente? Eu conheço outros que não pode, que está com problemas sérios. Então, tem um, de manhã nós conseguimos mais uns 3. Amanhã nós vamos pôr na rede e vai dar certo. Obrigado, Edmundo. Deus abençoe. E também nosso projeto, queridos. Nosso projeto não, nós somos parceiros no projeto do pastor Eduardo. Nós estamos precisando de homens, força de homem naquele lugar. Para investir, para orar, para botar a mão na massa, literalmente. Eu e a pastora Edmara passamos muita massa na parede semana passada. Fui ensinar ela a passar, ela se empolgou, fez bolha na mão. Então, se você não sabia, né, fique sabendo, nós estamos num desafio de transformar aquele lugar, para que os estudantes venham e tenham um lugar para serem discipulados enquanto estudam na faculdade no Paraguai, formando médicos, e nós enviamos eles de volta como missionários para a sua terra.
Mas o lugar está precisando de muita coisa. Nós já tiramos muito entulho, muito lixo, muito reciclado naquele lugar, mas está precisando de muita coisa ainda. Então, se você não pode ir, você pode contribuir. Se você não pode ir nem contribuir, você pode orar para que Deus levante recursos e pessoas para nós terminarmos aquele serviço. Quanto mais gente estiver lá, mais rápido vai acontecer. Esse é o poder da igreja. Nós já temos pessoas em Natal se candidatando para vir, para estar nesse lugar, para se formar e poder estudar e ser discipulado naquele lugar. É um lugar onde a palavra de Deus vai ser implantada, disseminada em nome de Jesus. Isso são atos de justiça. Isso é atos de justiça na prática. Mas continuando a falar sobre o nosso noivo, sobre Jesus. Outra coisa muito importante e muito relevante que a igreja, a noiva de Cristo, deve fazer, e gosta de fazer, e precisa fazer, é um ensaio para o dia da festa. Já foi ensaio de dia da festa, da entrada da noiva? Experimentar os bolos, salgadinhos. Tem uns negócios bem bacanas, né? Que acontece no antes. Você tem que aprovar um monte de coisa para os convidados. E a igreja tem essa oportunidade de se preparar, de ensaiar as bodas do Cordeiro. E isso foi o próprio Jesus que instituiu. E eu estou falando justamente da ceia do Senhor. E a mesa com tantos elementos, tão linda que está aqui, representa o corpo e o sangue de Cristo, para nos manter nessa esperança viva daquilo que Ele prometeu. Então é uma instituição de Cristo, é um memorial para que você não se esqueça, é um ritual de aliança, você renova a aliança, mesmo enquanto noiva, para você saber que no dia que Ele voltar, a festa vai ser tremenda. Nós vamos para um lugar definitivo, de glória, de honra, de status, de proteção, de cuidado. Uau! É isso que acontece. É por isso que os elementos da ceia, e por isso que esse momento é um ensaio para aquilo que vai acontecer quando Jesus voltar. Ele mesmo vai servir a sua noiva, a sua igreja. Você imagina que vai ser isso? Você imagina você literalmente poder participar do corpo, do sangue do noivo, do sangue de Cristo, Ele nos servindo? Como vai ser essa festa? Festa aqui já é muito bom, imagina a festa lá nos céus. E Jesus instituiu isso, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, só por essa palavra já não teria motivo de instituir. Uma noite memorável, especial, mas também de perseguição. Então você, noiva de Cristo, não espere que tudo vai estar 100%. Enquanto estivermos aqui, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser traídos, nós vamos ser confrontados. Então, o Senhor Jesus, nessa noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão e deu graças e partiu e disse: isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. É uma ordem imperativa, é uma ordenança, até que Ele venha, para que a igreja faça isso. Na última ceia nós falamos, temos trazido que o pão, ele é sem fermento. Você pode entender melhor quando Ele diz que partiu, porque outro pão não se parte tão fácil. E aqui, esse pão sem fermento, por quê? Porque o nosso Jesus, Ele não teve pecado algum sobre sua vida. Nosso Jesus representado por esse pão, porque fermento na Bíblia sempre fala de pecado. E por isso que a noiva deve estar pura, deve estar ataviada, formosa, bem cuidada, porque o noivo se comprometeu em purificação. Ele disse que não mais participaria, não mais tomaria do suco da vide, dessa alegria que traz, até que Ele voltasse para essas bodas.
Por isso que nós estamos trazendo o pão sem fermento, porque representa o nosso noivo, nosso Jesus, na mais alta performance, na mais alto grau de pureza. É isso que é esse memorial. Façam isso em memória de mim. Ele justificou, Ele prometeu, Ele disse que viria, e que todas as lágrimas seriam enxugadas, e que tudo seria melhor. Essa foi a promessa do noivo. Cuide para que isso aconteça. É um ritual de aliança. Você renova a aliança, ao contrário, a aliança deste nível, onde duas pessoas se unem para um único propósito. Aliás, a palavra aliança no original chama-se berit, que significa a morte de duas vontades para estabelecimento de um propósito, uma só vontade. Queridos, essa aliança de Jesus com a igreja não é nem a vontade de Jesus que está acontecendo, é a vontade do Pai. Foi o Pai que fez com que a igreja, que a noiva para Jesus. E Jesus falava assim: a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Então a vontade da igreja já não importa. É por isso que você, cristão, não importa a sua vontade, procure fazer a vontade do noivo. Porque o noivo não está querendo fazer a vontade dele, está querendo fazer a vontade do Pai. E o que Ele tem para nós como igreja, como filhos dele, é bom, é perfeito, é agradável, é incomparável com as riquezas e os prazeres desse mundo. Então Ele falou: esse é o cálice da nova aliança, de uma aliança perfeita, estabelecida por Deus, onde a igreja junto com Jesus, junto e misturado, fazendo a vontade de Deus. Uau! Esse é o poder da igreja, esse é o tipo de aliança que Jesus se referiu e quer fazer, e proferiu essas palavras em João capítulo 6, no versículo 53, onde compromete a sua igreja, onde mostra o compromisso dele para com sua noiva, e da noiva para com ele. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, como sempre, se vocês não comerem da carne do Filho do Homem, e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todos os que comem a minha carne e bebem do meu sangue, têm a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todos os que comem a minha carne e bebem o meu sangue, permanecem em mim, e eu nele. Uau! Por isso que é um ritual de aliança, por isso que é um renovo dessa aliança de noivado, para esperar as bodas do casamento, para esperar a festa do casamento, permanecendo nele, comendo do sangue e do corpo de Cristo, simbolicamente aqui demonstrado, lógico. Obrigado, Jesus, pela esperança. Obrigado, Jesus, pelo renovo da aliança. Queridos, você que está em casa, você que está aqui, libere suas mãos, dê o seu melhor aplauso, dê um grito de júbilo, pois Ele vive, Ele reina, Ele vai voltar, Ele é responsável por essa aliança, Ele é o dono desse ritual, Ele é o noivo fiel, que vai vir buscar a sua igreja, a sua casa. Mantenha seu relacionamento estreito com Ele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse é apenas um ato profético daquilo que vai acontecer. Vai ser uma festa tremenda, vai ser um dia glorioso, e nós vamos ter tudo completo, todas as promessas, tudo aquilo que te aflige hoje, que te afligiu no passado, que possa te afligir no futuro, vai ser enxugado, todas as lágrimas, vai ser manifesta a vontade dEle, vai ser um dia glorioso. Essa é a nossa esperança. O nosso trabalho enquanto esperamos é expandir esse reino, que você volte ao primeiro amor do noivo, e que você expanda esse reino em nome de Jesus, em nome de Jesus.